Muito bem, amigos do canal, mais uma vez, como de costume, a gente vai bater um papo aqui, aprender um pouquinho sobre qualidade, gestão de qualidade, e hoje, para bater um papo com a gente aí, eu trouxe a Patrícia Crispim, e, assim, para não delongar, que é o foco é ela aqui dentro hoje, já vou deixar a palavra contigo. É com você, Patrícia. Vamos lá, André. Primeiramente, obrigada pelo convite para participar aqui desse canal, falar um pouquinho da minha experiência, né, na área de qualidade. Deixa eu me apresentar, eu sou a Patrícia Crispim, eu tenho 47 anos, quase 3 décadas na área de qualidade, não só em gestão da qualidade, mas aí eu vou contar um pouquinho a história para vocês. Não pareço tão... eu acredito que eu pareço mais jovem, né, do que falar 30 anos trabalhando em uma área, ainda mais de qualidade, né, que deixa a gente cheio de rugas, mas é a paixão da minha vida. Então, assim, falar de qualidade para mim não é um esforço, muito pelo contrário, é um presente. Eu vou começar um pouquinho do final, vou trazendo para o início, né, para vocês entenderem um pouco sobre a minha trajetória. Atualmente, eu estou trabalhando como consultora da parte de sistema de gestão. Então, eu trabalho com toda a parte de implementação das normas 9014, Anvisa, tudo quanto é norma, né, que é voltada para a área de qualidade. Eu tenho uma grande expertise na parte de embalagem plástica para cosmético, porque eu trabalhei mais de 20 anos, né, nessa área, mas também já trabalhei em indústria cosmética e indústria de alimentos, tá? Então, desse último ano, eu resolvi realizar um grande sonho que eu tenho já há bastante tempo, que eu gostaria de fazer carreira solo, gostaria de trabalhar ajudando, né, as empresas, não apenas uma, mas várias, de outras formas, ajudando os novos profissionais, porque quando eu comecei, eu não tive isso, né? Eu e o André estava conversando um pouquinho aqui fora da gravação, e a gente estava falando o quanto é bom hoje a gente ter isso, ter o podcast, ter a inteligência artificial, internet, celular, coisa que a gente não tinha há 30 anos atrás, né? Então, hoje, vocês, aí, principalmente os jovens que me seguem, né, que eu tenho o LinkedIn, que está muito bem, obrigado. Tem o Instagram, que está começando ainda, né? O Instagram não foi algo que eu investi muito no começo, mas estou investindo bastante agora. E que o Instagram eu tenho bastante jovens, né? Então, por quê? Porque eu venho de uma ideia de desmistificar e desburocratizar a área de qualidade, né? Eu tenho uma filha de 15 anos, e a minha filha de 15 anos sempre fica falando, porque qualidade é muito chato, porque química é chato, porque laboratório é chato, porque isso é chato, porque... Não é chato. É a forma que nos ensinaram, é a forma com que fomos colocados frente a essa área tão importante, né? Então, agora eu vou contar um pouquinho do meu começo que vocês vão entender. Desde muito cedo, eu sempre gostei de química, gosto até hoje, apesar de não atuar mais na área química, mas eu sempre gostei muito de química. Então, desde muito pequena, eu gostava de laboratório, brincava com essas coisas, sempre fui meio nerd, então, Dexter, esses desenhos, filmes, Star Wars, tudo que é muito nerd, sempre foi minha grande paixão. E aí, quando eu fui fazer o colégio, é lógico que eu optei para fazer técnico químico, fui fazer técnico químico, e aí, aonde tudo começou, né? Comecei numa fábrica aqui em Jundiaí, eu entrei com 16 para 17 anos, eu estava fazendo técnico ainda, entrei como estagiária na empresa Flash Me Royal. Então, a empresa Flash Me Royal fazia gelatina e fazia fermento. Eu entrei para trabalhar na fábrica de fermento, e aí eu tive o grande prazer de trabalhar com pessoas maravilhosas, que são meus amigos até hoje, que são professores de universidade, né, que são químicos, tudo. E ali realmente eu vi que era algo que não era só coisa de criança, era algo que realmente eu gostava, de transformação. Então, foi aí onde realmente aquele sonho de criança se transformou em algo mais forte, que é assim, se falar, mas por que você gosta tanto de química? Eu acho bonito a fórmula, eu gosto de todas as fórmulas químicas, de como que reage, tudo,
mas eu gosto mais da forma da transformação, né? Então, eu tive o prazer de trabalhar na empresa de fermentos, e fermento é totalmente uma transformação, não só química, mas microbiológica, né? Porque é através das bactérias que a gente faz o fermento biológico. E aí eu fiz estágio, fiz estágio de 1 ano, entrei na Faculdade Oswaldo Cruz de Engenharia Química e comecei a trabalhar na Ceval Alimentos, abatedouro de frango. Então, aí começou já não ser tão lindo que nem era anteriormente, né? Uma menina aí de 20 anos indo para São Paulo todo dia, que eu fazia a faculdade à noite, trabalhava no abatedor de frango, então era trabalhava no laboratório de microbiologia, analisava frango mesmo, pé, pescoço, tudo, então era uma coisa assim, ia fedendo frango, né? Eles até tiravam um sarro de mim lá na faculdade, que eu ia cheirando frango, mas foi um puta de um desafio. E aí essa empresa, que hoje é a Seara, né, na época ela foi vendida, ela saiu daqui e eu fiquei desempregada, foi a primeira vez que eu fiquei desempregada, fiquei um tempo, tudo, não consegui bancar minha faculdade, estudei 4 anos de engenharia química, já sofri muito com isso, mas hoje já está tudo bem, meu coração já está calmo em relação a isso. Entrei na Ambev, e aí começou uma outra fase da minha vida, né? Então, quando eu entrei na Ambev, eu trabalhava no laboratório de microbiologia, no laboratório de química, e eles iam me pagar a faculdade, mas eu tinha que fazer um curso que tivesse muito a ver com o que eu estava trabalhando. E aí eu fui fazer biologia. Então, eu fiz biologia, acabei me formando em biologia. A Ambev foi a minha grande universidade, eu digo que, assim, tudo que eu aprendi hoje de gestão da qualidade, eu aprendi lá na Ambev, lá atrás. Então, há 25 anos atrás, eu fiz o primeiro Green Belt, que hoje muitas pessoas ainda acham que é uma coisa muito nova, e eu fiz há 25 anos atrás um curso de Green Belt lá na Ambev. Implantei o HACCP, foi a primeira fábrica de bebida isotônica do Brasil a implantar um HACCP, que a gente nem fala mais hoje, fala de ISO 22000. E lá eu fui sendo promovida, então eu fiquei 8 anos, e aí eu fui tendo promoções todos os anos, saí do laboratório de microbiologia, fui para físico-química, trabalhei com o laboratório de embalagens, e no final fiquei com a parte de gestão e com o supervisor, os laboratórios, né, de qualidade. Então, assim, foi uma experiência, além de uma experiência profissional muito rica, porque a Ambev, naquela época, tinha acabado de comprar a Brahma e a Antártica, então virou Ambev, hoje a maior empresa de bebidas do mundo. Eu conheci grandes amigos, né, então, que são meus melhores amigos até hoje, pessoas que eu levo para a minha vida, sem dizer a experiência. E aí eu tive uma proposta para uma empresa de embalagem plástica para cosmético, que estava chegando no Brasil para implantar toda a parte de gestão que eu tinha aprendido na Ambev. Só que era uma fábrica bem pequena, que tinha acabado de chegar, tal, e eu fui, que foi a Hexan. E a Hexan estava dentro de um condomínio, depois eu vou falar um pouquinho dessa história no final, então quero que vocês lembrem desse início, do condomínio Bracaiúva. E aí eu vou dizer para vocês, do fundo do coração, que foi a melhor experiência da carreira da minha vida, sim. Sem dúvida nenhuma, a Ambev começou isso, mas a Hexan foi lá e realmente carimbou isso para mim, né? Eu cheguei numa fábrica que tinham 2 injetoras, uma fábrica que estava começando, que as pessoas não usavam ainda jaleco, não tinha EPIs, EPPs, não tinha nada de boas práticas de fabricação. Eu não conhecia de embalagens plásticas para cosmético, não conhecia do ramo de cosméticos, né? Então, para mim, foi um grande aprendizado logo no começo. O laboratório, vocês hoje aí, todo mundo com inteligência artificial, com chat GPT, com Google, tudo, o laboratório a gente fazia certificado de qualidade lá com como que chama aquilo que eu nem sei, carbono,
colocava o papel, colocava o carbono e fazia o certificado, não ficava para a gente ou para o cliente. Não há tanto tempo atrás, há 20 anos atrás, né? Que não é tanto assim. E aí a gente mudou de fábrica, montamos uma fábrica muito grande do lado da Ambev, que é onde eu trabalhava, então realmente parede com parede, e fizemos uma fábrica gigantesca, com mais de 90 injetoras, metalização, pintura, e que virou um shopping center das embalagens, assim, foi algo muito engrandecedor para a minha carreira. Então, lá a gente implantou laboratório de metrologia, fizemos células de operação, 1 milhão de coisas. E logo depois que eu voltei de licença maternidade, me ofereceram a cuidar do Lean, da parte das ferramentas do Lean, que começou-se, né, a implementação. E aí que foi muito lindo, por isso que eu falo que foi realmente a melhor. Porque trabalhar com melhoria contínua é maravilhoso. Então, hoje, assim, vivendo o que eu estou vivendo, é muito a cara do que eu vivi nessa época, né? Então, implantação de 5S, implantação de VSM, SMED, TPM, você vendo redução de custo dentro da empresa, melhoria de estoque, a ferramentaria, que todo mundo tem uma visão de ser ruim, né, de ser suja, era uma ferramentaria branca, com chão branco, limpo, né? Então, ganhando cliente, ganhando visibilidade no mercado. A Rexam virou uma empresa gigante, né, de embalagem plástica para cosmético. Nós fomos premiados 2 anos seguidos como ganhar o troféu Lean de ouro, e depois nós ganhamos de diamante. Então, eu tive à frente, né, desse projeto. Foi assim, por isso que eu digo que foi realmente muito importante para mim. Além da visibilidade com os clientes. Então, foi aí que a Rexa me trouxe isso, né? Esse aprendizado com embalagem plástica para cosmético. Então, contato com Natura, com Avon, com Boticário, Unilever, todo esse mercado grande, né, e bonito aí, esse mercado grandioso que a gente tem no Brasil. E aí, eu realmente virei vitrine, porque eu consegui fazer um excelente trabalho lá na Rexa, e eu acabei trabalhando em quase todas as concorrentes da Rexa, tá? Então, eu saí, e aí eu fui fazendo, eu era chamado para fazer trabalhos em quase todas as concorrentes, para dizer, uma só que eu não fui, que eu acabei não indo, mas todas as outras que eram concorrentes, que chegaram depois, né, da Rexa, eu acabei trabalhando e implantando a parte de qualidade, a parte de sistema de gestão, né? E aí, no último ano, eu trabalhei em cosmético também na terceirista, que era um cliente nosso, né, dos mercados que eu trabalhava, e que eu queria muito conhecer, sabe, o que era cosmético, não só a embalagem, mas o cosmético. E aí eu vi que realmente a embalagem, ela era muito mais trabalhosa para a qualidade do que o próprio cosmético. Por quê? Porque o cosmético, você fez a fórmula, ele está pronto, dificilmente isso vai dar errado. Então, é para você detectar isso lá durante o processo. Em compensação, a embalagem não. A embalagem, ela tem muitas cavidades, então, assim, quando você manda para um cliente, pode ser que uma das cavidades esteja defeituosa, não conversa com a outra, né? Enfim. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa. E aí, desde que eu saí dela, desde que eu estava nela, eu tive a ideia de querer ser consultora. Aí eu dei umas batidas de cabeça, porque nada é tão lindo e perfeito, né? Quem está me assistindo aí, mas é tudo lindo, perfeito. Não, não é mesmo. Não vou contar detalhes para ninguém se assustar, mas existem sim coisas, ônus que a gente ganha, né, com o decorrer da carreira, da maturidade e tal, e que não foram tão positivas. Então, eu vou dizer para vocês que os últimos 3 anos eu amarguei um pouquinho aí. Acho que tudo que eu tive de muito bom desde o início da minha carreira até então, esses últimos 3 anos me trouxe maturidade e um pouco mais de serenidade, coisa que eu acho que eu estava precisando. E aí, de um ano para cá, eu acabei trabalhando numa indústria química, que era um sonho meu de criança lá atrás, que não foi tudo aquilo que eu imaginei, né? Porque não é tudo aquilo que quando a gente é criança a gente acha que é.
É uma empresa, indústria química é uma empresa difícil, principalmente para a parte de segurança, para a parte ambiental. Então, você tem que ter muito know-how, muita experiência, né, para pegar de frente uma empresa dessa. E não era algo que eu imaginei quando criança, tá? É bem mais forte, bem mais pesado, bem mais robusto do que um sonho de criança, né? E eu vi, né, depois que eu resolvi ser consultora mesmo, foi desde junho do ano passado, então ainda não tem um ano. Aí eu fui ver o quanto o meu sonho de criança, que era trabalhar no laboratório, tudo, era cuidar de qualidade. Cuidar de pessoas, cuidar não só de produto e processo, mas cuidar de pessoas, né? Levar a qualidade. Então, em todas as empresas que eu trabalhei, assim, o grande ponto forte que eu via eram as equipes que eu formava, né? Então, eu sempre formei muita gente. E eu tenho muitos amigos, os meus melhores amigos são os meus, vou dizer assim, os meus ex-funcionários, pessoas que trabalharam comigo. E tem muita gente boa por aí, muita gente já diretor de empresa, que foi funcionário meu, foi estagiário meu, que foi... e isso me deixa muito feliz, né? Acho que todo mundo tem um propósito, a gente demora talvez para descobrir, e eu sei que um propósito meu é formar gente, né? Que é um grande, assim, eu tenho um grande diferencial em relação a isso. E aí eu comecei a ir para a internet, né? E comecei a levar isso de uma forma gratuita, que eu já ouvi muitas críticas de amigos, de parceiros. Ô, Patrícia, mas você dá as coisas de graça. Não é assim. Eu tenho comigo que eu aprendi, né, isso. Tudo que eu aprendi de graça, sem ser as faculdades, sem ser as especializações. Mas eu aprendi na prática, no dia a dia, alguém que me ensinou, algum engenheiro, algum operador, algum mecânico, enfim. Um grande amigo meu, que hoje trabalha um pouco comigo, que me ensinou muito Excel, o Excel que eu sei. E ele não me cobrou, né? A pessoa te ensinava porque ela ensinava por carinho, né? Por respeito, enfim. E aí eu fui para o LinkedIn, comecei a falar sobre qualidade, e aí eu ganhei uma grande visibilidade. Assim, hoje estou com quase 16 mil seguidores, estou com 2 selos de Top Voice, né, no LinkedIn. Então, um reconhecimento de um trabalho de menos de um ano. Eu tinha 3 mil seguidores em outubro do ano passado, hoje eu tenho 16 mil. Então, a constância, né, de fazer conteúdos relevantes, de levar a qualidade de uma forma mais leve, de ensinar a qualidade da forma com que tem que ser ensinada, não de que ela é chata, não, de que qualidade é tudo, tá em todo lugar, em todo trabalho, em todo processo. E aí isso me deu visibilidade, as empresas começaram a me encontrar, a gostar da minha forma de trabalhar, e aí hoje realmente eu sou uma consultora, então eu estou com, vou dizer assim, 3 empresas fixas que eu presto serviço para elas, que eu realmente não é só uma implantação de ISO, né? As 3 que eu estou fazendo trabalho de qualidade e gestão integrada. Estou hoje com 10 mentorados, então 10 pessoas, inclusive uma da Angola, que acabou virando uma amiga minha. Então, eu faço mentoria com essas pessoas que ou estão em formação, ou são formados, mas têm alguma dúvida, ou tem até uma situação que é uma menina que está passando por auditoria de certificação, e ela tem várias dúvidas, né, de como fazer, então eu ajudo ela como fazer. Então, realmente, eu acredito que eu alcancei agora, né, o meu propósito. E aí, quando eu falei para vocês, lá no começo, do condomínio Bracaiúva, uma das empresas que eu estou trabalhando hoje é dentro do condomínio Bracaiúva, muito próximo àquela fábrica que eu trabalhei, que é a RIC, que o nome lembra muito a Rexam também é azul e branco. Então, você vê que as coisas boas voltam, e as pessoas que estão trabalhando na RIC são algumas das pessoas que trabalharam na Rexam lá naquele momento também. Então, estou num momento bem importante, né? Porque é uma alegria para mim.
Hoje eu tenho uma outra cliente que é fixa, que fica em Minas, que é a Irmen. É uma empresa de revenda de maquinários de linha amarela. Então não tem nada a ver com embalagem plástica, nada a ver com alimentos, um mercado totalmente diferente. E eles me contrataram para fazer toda a parte de atendimento ao cliente, implantar uma qualidade focada em cliente, né? Então, é o momento que eu estou hoje, André. Não sei se você tem alguma pergunta, alguma questão para falar, mas acho que eu fiz um rápido overview aí. Não, muito bacana, né? E assim, mostrar que às vezes a gente planeja, faz, né, logo no comecinho da carreira, a gente faz um plano mental ali, a gente imagina que vai seguir um propósito assim, e as coisas vão mudando de acordo com que a gente vai se especializando, ou o estado de necessidade também, né, se amoldando a empresa que a gente está, e a empresa vai aparecendo oportunidades e você vai buscando formação em outras áreas, né, trazendo um paralelo, bem o que você especificou, eu fiquei quase 16 anos na mesma empresa. E aí eu entrei na logística, daí tive a oportunidade de ir para a área de produção, da qual eu nem imaginava gerenciar pessoas na produção. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mas daí fui treinando, capacitando, essa forma de treinar me levou a uma vocação que eu nem imaginava que ia virar professor, e a coisa, e pelos treinamentos que eu dava dentro dessa empresa, veio puxa, posso dar aula também. E hoje eu trabalho como professor, então revirou tudo, né? A vida ali, que a gente, no início, eu imaginava, não, vou ser um especialista em logística, trabalhar em logística, vou viver disso. E hoje eu passei por área industrial, tive que aprender muita relação de química, né? Foi interessante você comentar que eu trabalhei numa fábrica de baterias automotivas, né? Então, quando eu fui para gerenciar a parte industrial, eu estava só pegando o produto acabado e entregando para o cliente, né? Eu fazia gestão só da logística. Quando eu passei para a área industrial, falou, agora eu tenho que entender como que é o princípio da funcionalidade, o porquê que tem que ganhos competitivos na massa ali do óxido com chumbo, a reação química com o chumbo ácido, onde que a gente pode ganhar, né, em produtividade, em qualidade, né? E aí, para poder cobrar da operação, eu tinha que conhecer de bateria. Como que eu ia chegar para eles? Vão, vocês estão fazendo errado, né? Se eu não sei. Eles vão falar, você não sabe nada, né? Eu falo, não, tive que aprender. Claro que nada como um especialista na área de química, mas fui aprendendo, fui me desenvolvendo, fui buscando, né, formação. A empresa passou por auditoria, certificações, né, conforme ela foi evoluindo, os seus clientes foram aumentando, a qualidade dos seus clientes também, passou a ter mais requisitos, mais especificações técnicas, né, a necessidade da gente implantar uma VDA, uma ISO específica da indústria automobilística, então a gente teve que estudar, teve que treinar, passar por diversos treinamentos que são de requisitos específicos da GM, por exemplo, então desmembrou vários treinamentos que eram específicos da GM, e é interessante, né, que no início eu nem imaginava trabalhar com qualidade, trabalhar com química, e a coisa foi levando que o mundo levou a isso. Então você tem que ir, né? Te jogam no mar, eu falo, sai nadando. Sai nadando, sai nadando. Muitas vezes sem a boia, muitas vezes sem a boia. A maioria das vezes é sem a boia, se vira. E assim, se você vai nadando e vai se virando e vai se desenvolvendo, né? Que a gente até estava comentando antes da gravação, né? Da relação da diversidade, dos jovens, né? Que eles têm as ferramentas, né? Como você bem comentou, as ferramentas muito acessíveis, mas ainda eles não têm a noção de tudo que essas ferramentas podem auxiliá-los, né? Então, acho que eles usam aquilo ali, mas eles ainda estão acho que naquele turbilhão, acho que ainda nessa relação ainda pós-pandemia, ainda, né? Que ainda a galera tá
se ajeitando ainda, né? Poxa, esse é o novo normal, né? Que tem os ditames aí. Eu falo, puxa, mas o que eu vou fazer com tanta informação? Onde que eu vou colocar tanta informação? O que eu faço com tanta informação, né? Então eles sabem criar informação, né? Como ninguém. Mas depois eles não sabem o que fazer com essa informação, né? Essa informação é bem difícil para eles, né? Então é uma atividade que nós, que tem um pouquinho mais de experiência, a gente vai ter que usar muito da diversidade desses jovens, a especialidade deles, e a gente entrar numa harmonia, né, Patrícia? Eu fiz uma reunião com eu estava, na verdade, numa live, e quem estava apresentando era o diretor da Boticário. E aí eles têm um sistema que eles implantaram o ano passado, que é um game, que chama Game Connect. Então, ele quer que os parceiros aprendam, né? Então, principalmente sobre ESG, que é a parte de sustentabilidade, enfim. E aí é um gamer, então que funcionários dos parceiros têm que entrar, você tem que se cadastrar, você tem que participar desse gamer, vale prêmio, tudo. E aí ele estava citando algo que dificilmente eu escuto no mercado, e eu pensava isso, mas eu não vou mentir que eu tinha até vergonha de falar. Porque, por exemplo, os meus vídeos, quando eu faço um vídeo, eu falando no Instagram, eu tenho baixíssima visibilidade, eu acho que ninguém quer me ouvir falar. Mas quando eu coloco um vídeo meme, quando eu pego uma cena de um filme, quando eu pego alguma coisa engraçada, que eu pego do TikTok, e eu faço um meme da qualidade, né? Por exemplo, essa semana eu coloquei um vídeo do Belo, né? Que o Belo estava chorando lá, né? Que viralizou. E aí eu coloquei, né? Quando o gestor da qualidade tem auditoria de certificação e não se organizou, não se preparou, tal. Esses vídeos normalmente eles viralizam, né? No meu Instagram. E aí esse diretor, o que ele falou, né? Ele falou assim, o Facebook virou algo das nossas mães, né? Dos nossos avós. O Instagram virou a nossa ferramenta, né? Para os 40, 50 anos. E o TikTok é dos jovens, né? Ele falou, eu não, eu sou do TikTok. E ele já né? Deve ter mais que 40 anos. Ele falou, eu sou do TikTok. Porque é uma ferramenta que alcança muita gente, né? Que tem uma inteligência artificial muito grande por trás, né? E aí eu fiquei assim, até um pouco, falei, nossa, que bom, porque eu também penso isso. Eu não consumo o TikTok para ficar me divertindo, porque tem coisas que eu nem gosto muito. Mas eu uso muito o TikTok para o meu trabalho. Então, o que estão falando, como estão divulgando, como que as pessoas gostam de ouvir, né? Porque não adianta também eu ficar colocando conteúdos que não vão ser agradáveis ao público, né? Daqui a pouco, quem que é Patrícia, né? Patrícia não vai existir mais. Então, assim, o quanto essas ferramentas, né? O TikTok, o Twitter, não vou mentir, eu nunca nem usei, mas também acho que já não funciona tão bem quanto antes. Mas o quanto essas ferramentas, né, elas, para essa moçada hoje, é importante, se eles souberem usar a ferramenta que eles têm em mãos, e mais o conhecimento, né, porque, por exemplo, quando eu posto algo, quando você coloca aqui, né, os seus vídeos eu vi alguns, nossa, conteúdos ótimos, que só você procura lá, que se você quiser um insight, quiser tirar uma dúvida, é só procurar um vídeo. A mesma coisa o meu. Mas aí os jovens vão sempre só para o TikTok para diversão. Então, é isso aí que eu acho que eles tinham que entender um pouco, né? Que sim, o TikTok pode ser utilizado para diversão, mas ele pode também ser utilizado como uma ferramenta, né, de trabalho, de aprendizado, não só de brincadeira, né? A busca, como meu pai sempre fala, né? A vida é a busca pelo equilíbrio, né? Então a gente tem as ferramentas, tem aí todas as redes sociais, né? Que a gente pode usar para diversão, para especialização, para informação, para disseminar o contato pessoal, né? Conhecer pessoas novas, né? Como a gente estava comentando da relação, como é grande, né? O engajamento de LinkedIn, de você, por exemplo, esse canal mesmo, o forte foi o engajamento com as pessoas do LinkedIn.
que eu fui chamando, né? Tal, porque a ideia surgiu, tal, peguei as pessoas conhecidas, a qual já tinha trabalhado, já tinha conhecido, e daí a maioria das pessoas que eu conhecia que tinham uma baita bagagem morriam de vergonha de falar na tela, então não queriam gravar. Às vezes a gente ligava a câmera, batia um papo, falava, vamos pôr para gravar agora. Aí colocava para gravar, travava de tal forma assim, parecia que tinha desligado da tomada a pessoa. E daí eu falei, pô, vou ter que criar, não dá para desistir do projeto, assim, da ideia, né? Sair com cara de pau mesmo, convidando, tal, ó, é assim, assim, assado. E assim, Patrícia, eu vou na massa, eu mando 10, 15 convites por dia. Às vezes tem semana que daí lota, né? Um monte de gente, pô, a semana que tal, tá em caixa. Às vezes tem dia que eu faço 4, 5 entrevistas, e às vezes você também é um dia que você não tá tão legal, às vezes não tá com a cabeça boa, né, para ter essa conexão, e o vídeo às vezes poderia sair muito mais bacana, mas por ser tão massivo, né, fazer 4, 5 entrevistas no dia, não acaba tendo interação, né? E muitas vezes também, você sabe que é um profissional, ele tem bastante vivência, bastante conhecimento, e que se você não for, né, fazendo essa relação de jornalismo também, né, eu até de curioso comecei a estudar um pouquinho de jornalismo, técnicas, né, para a gente também que vá evoluindo, né, como você falou, o que eu tenho que fazer para melhorar os meus vídeos, para ter essa conexão, né, com o público, para me fazer alcançar, para me fazer entender o que chama a atenção dessa galera, né? Então há uma pesquisa também, acho que é bem interessante isso, da gente entender e estudar um pouquinho os vídeos do YouTube também, né? Falar, puxa, às vezes tem profissionais, Patrícia, que eu convidei, que o profissional tem 50, 60 anos, por exemplo, amigos do meu pai, por exemplo. O cara tinha o Pedro mesmo que eu convidei, ele tem 35 anos de empresa de ônibus. Nossa. Então, o cara, puto, uma baita bagagem. Nós fizemos um vídeo assim de quase 2 horas. Mas aí não tem visibilidade, porque a pessoa olha ali, 2 horas? Eu não vou assistir isso, não. Né? Então tem isso. E às vezes, assim, profissionais que não têm tanta bagagem, que vêm direto ao ponto, falam 15 minutos, daí tem uma visibilidade altíssima. Eu falo, puxa, então, às vezes a gente pegar o profissional mais experiente e qual que é a ideia, né? Daí a gente ir amoldando, né? Aí eu pego, o primeiro vídeo, faz um storytelling, fala da carreira, as dores, tal, dificuldades. Depois vem no outro vídeo, fala de uma ferramenta específica, né? Tem uma grande amiga também, a Cristiane, que ela é da gestão da qualidade, extremamente focada para a indústria automobilística, né? Ela tem a expertise dela, como você passou muitos anos em embalagem, ela viveu basicamente em indústria automobilística. E aí a gente começa, né? Agora hoje a gente vai falar especificamente de VDA, que é uma ferramenta específica para um requisito de montadoras de automóveis. Aí fala, explica, entende, tal, mostra as dificuldades do mercado, como é a implantação, né, nas empresas, como é a implantação, às vezes, numa empresa pequena, numa média, numa grande, quais são cada dificuldades, né? E aí a gente vai fazendo mais vídeos, ao invés de fazer um vídeo de 2 horas, né? E aí fica aquele, pô, não vou assistir esse negócio. Porque você vê, André, quando comecei no LinkedIn, eu colocava vídeos. Ninguém gosta, ninguém olha no LinkedIn. E aí eu colocava aqueles modelos formato carrossel. Nada. Tinha lá 5 curtidas. E aí, um belo dia, eu coloquei um mapeamento de processo, coloquei uma página do Canva, toda a informação, tudo bem agrupado em uma página. Eu tive 100 mil visualizações, 500 compartilhamentos. E aí, a partir daquele dia, eu vi e falei, olha, como que é, né? As pessoas realmente elas estão rolando a tela. Então, você precisa fazer algo para chamar atenção de primeira. Né? Fez aquele lá, eles vão parar para olhar e aí vão ler, enfim.
E aí, o meu grande desafio é colocar tudo numa página só, né? Imagina você colocar um conteúdo tão grande como mapeamento de processo, uma ferramenta de qualidade, em um slide, né? Ou mesmo fazer um vídeo falando de ferramentas de qualidade em 2 minutos. Imagina, eu já fiz um vídeo falando de ferramentas de qualidade com 2 minutos. Eu ensaiei, não, isso aqui vai dar muito tempo. E aí, realmente, ele vai bem. Agora, quando eles veem lá meu vídeo, 10 minutos, pode esquecer. Pode esquecer que é só meu marido e minha filha que fez. Não, mas é bem isso mesmo, a gente. E assim, eu tenho uma estratégia também, que eu pego e falo vídeos bons assim, daí eu pego e cobro o trabalhinho dos meus alunos. Aí eu falo, ó, o gestor, a gente chama, por exemplo, um gestor de manutenção, e o cara falou, puto, o senhor Rogério, professor. E o cara vivência de 40 anos de implantação de TPM, indústrias e tal. Eu falo, não, vocês vão assistir para vocês entenderem o que é TPM. Então, eu dei uma aula, assim, meio que um flash para eles da ferramenta, mostrei como funciona, falei assim, agora vocês vão assistir esse vídeo em casa e vão fazer um resumo para me entregar. Muito bom, muito bom. Muito bom. E aí a gente... né, se não vai no amor, vai na dor, né, Patrícia? Tem que ser assim. Sim, sim. Mas muito bacana, queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade aí, remeter novos convites, como eu falei, da gente já ir em outros pontos específicos da qualidade, a gente bater um papo aí das certificações da área de segurança de alimentos, que é bem interessante, é uma área que eu gosto bastante, que você vivenciou, essas áreas específicas, né, da área de cosmético, embalagem, que é bem interessante. Acho que não vou me lembrar com quem eu conversei, da dificuldade, né, do processo de invase com as embalagens, né, que, salvo engano, é da Bioterra, acho que é da Terra, que são aqueles óleos essenciais, que dentro do Brasil a gente não conseguiu desenvolver tecnologia com resistência física, né, da embalagem de vidro para invasar. Então tem que continuar importando ainda, né, os frascos, né, porque dentro do Brasil a gente não tem tecnologia para isso. Então são dois segmentos. Tem oportunidade de mercado, né, e aprender a desenvolver, né, a parte de qualidade, a dificuldade e a dor, né, que a gente tem. E aí vamos, bom, são vários assuntos que a gente pode transcorrer aí nos próximos bate-papos aí. Eu agradeço, assim, André, é muito legal esse bate-papo, é muito importante para mim, né, também para demonstrar um pouco sobre um pouco do meu trabalho. Eu gosto de falar, como minha família fala que não para mais, né? Se deixar, eu fico aqui o dia inteiro falando. Então, vamos marcar, ver o que você acha legal, mas esses assuntos que você falou, todos são muito pertinentes. 22.000, né, que é de alimentos, a parte de embalagem, a dificuldade de invase, auditorias em empresa de embalagens, porque elas têm uma particularidade bem diferente, né, do restante. Então, assim, o dia que você me chamar aí, a agenda bater, a gente faz. Show de bola. Obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade, a parceria, e vamos que vamos. Vamos que vamos, tamo junto. Obrigada. Isso aí.